Paulistana, boa tarde. Era para entrar, mas espera a vinheta. Pastor Fernando, equipe, eu não tenho como aqui não gastar alguns segundos nessa introdução para dizer para você uma coisa bem rápida. Isso aqui prova a prioridade que a comunicação ocupa hoje na missão da igreja, sim ou não? Você pagou para estar aqui? Você ganhou um ônibus que trouxe aqui? Você ganhou um lanche topíssimo aqui na Novo Tempo? Você fez um tour sonhado na Novo Tempo? Olha o auditório que você está. Olha essa decoração aqui. Eu quero pedir uma super, ultra, mega, hiper salva de palmas, pastor Fernando. Merece, pastor. Toda essa equipe. Vocês não estão entendendo. Paulistana, isso aqui é histórico. Faz anos que a gente não se encontra, sim ou não? Ano passado era só Zoom, só tela, só mosaico de Zoom. Não aguento mais. E vocês têm o privilégio, claro que outros campos estão fazendo também programas, mas eu conversava com o pastor Fernando ali, pastor, estou impressionado, porque eu tinha certeza que você teria contribuído com alguma coisa. E ele falou uma frase, não, Daílson, isso aqui é do orçamento para a gente valorizar o grupo de líderes, que tem que entender que o nosso sonho de comunicação é um sonho para ser compartilhado com eles. Meu amigo, você não veio aqui por acaso, amém? Você é um diretor, é um líder, é um apaixonado, é um aficionado pela comunicação, e não pela competência, mas pela paixão. Não é apenas pela qualificação, é pela disponibilidade. E a equipe da Paulistana, nota 1000. Olha a organização, olha todo esse cuidado estético, tira foto, gente, posta na internet, viraliza coisa boa, a gente chega colocando um monte de coisa que não presta por aí nesse mundo afora. Você está aqui para mostrar que comunicação é bênção. E talvez por isso o peso da minha mensagem agora. Se você puder colocar a imagem para mim ali, eu já quero entrar nesse assunto com você. Eu vim para cá e daqui eu vou sair para o Encontro de Liberdade Religiosa da própria Paulistana. O professor Washington está lá em Interlagos com uma série de líderes de liberdade religiosa, mas vou aqui falar com calma com vocês, porque a gente veio para se ver. Estou vendo alguns de máscara aqui, tudo certinho, e estou vendo alguns sem máscara aqui, tudo certinho. É bom sem máscara também, né, gente? Ver que tem nariz e boca debaixo do olho. Dá um olhar para quem está do teu lado e dá um sorriso, que isso aqui parece que em 2 anos não ficou tão comum, né? Que legal, gente. E quem está de máscara, tudo certo também, não tem que tirar não, tá bom? Isso aqui é para a gente estar à vontade. Eu preparei uma mensagem realmente que tem muito a ver com a comunicação, com o Connect. Isso aqui é um instrumento que você conhece, microfone. Sabe quando surgiu o microfone? 1877, um alemão chamado Emil Berliner inventou o microfone, só que ele não ficou famoso porque 1 ano depois a patente do microfone foi comprada por um visionário que aí tornou o microfone um instrumento usável para o mundo inteiro, chamado nada mais nada menos do que Alexandre Graham Bell. Tanto é que dizem que é Alexandre Graham Bell que divulgou o microfone, mas o fundador, quem criou o microfone foi esse alemão aqui. Vem comigo. Pensa nos cultos em 1877. Você não escutaria lá atrás. E aí alguém chega e diz, inventaram o microfone. E a pessoa começa a falar, a voz aparece na caixa de som, as pessoas percebem que eu posso chegar mais longe, eu posso alcançar mais pessoas. Você acha que teve críticos contra o microfone, sim ou não? E como? Pastor quer aparecer. Olha como ele quer agora o palco, quer falar com o microfone. Não falava com o microfone. Por que tem que falar para muito mais gente? Só quero começar para você entender o cenário, que hoje o microfone é uma coisa óbvia. Se você não usa o microfone, você não alcança lá a última fileira. Você está ficando angustiado que eu fico pondo e tirando o microfone. Isso já ficou óbvio. Que igreja vai dizer que microfone é pecado, pastor Fernando? Mas num tempo falaram. E aí você está entendendo onde eu quero começar na palestra de hoje? Tem gente que ainda acha que se conectar, estar em mundos digitais, redes sociais, aquele pastor que posta um textozinho no Insta, que põe um pedaço de sermão no Stories, que está postando muita coisa no Face, aquela igreja que está muito nas páginas digitais, que igreja metidinha, para que isso? Passou, gente. Mundo digital é que nem microfone, é para você chegar mais longe, sim ou não?
Vem comigo para você entender o que eu vou te falar agora. Em janeiro de 2022, este ano, 5 bilhões de usuários na internet. Nós temos todas as pessoas hoje, em média, passando 6 horas e 43 minutos online todos os dias. Em 18 de dezembro de 2021, nós já tínhamos quase 1 bilhão de sites. E as vendas por internet ultrapassaram 5 trilhões de dólares. Só para você entender que eu estou falando de um microfone 150 anos depois, onde todo mundo usa para todo mundo chegar mais longe. Isso aqui eu preguei em Alphaville no ano passado, uma igreja nossa aqui da Paulistana, e numa nova realidade, porque você tem o povo presencial e você tem os amigos que hibridamente estão assistindo em casa. Alguns vão estar presenciais, como o pastor Fernando comentou, muitos não vão voltar. Meus pais ainda assistem em Curitiba em casa, foram comigo semana retrasada lá, porque eu estive visitando eles, mas preferem ficar em casa por uma questão de idade, de proteção. Eu respeito, não vai ter como mudar isso agora. Mas olha o que Ellen White nos fala. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para a grande preparação. Comunicação é pecado, sim ou não? Jamais! Comunicação é veículo. E você usa o veículo que pode ser um microfone, uma rádio, uma TV, um auditório ou tua conta no Instagram, contanto que seja para missão. E aí eu vou para esse culto que eu fiz semana retrasada, lá na Igreja Central de Curitiba. Pastor Fernando foi de lá, né, pastor? Olha aí. Fui matar saudade, minha igreja de infância. Eu cresci ali por 15 anos. Adolescência e juventude. Meu pai foi pastor lá também. É um templo considerável, talvez um dos maiores do mundo da igreja adventista. Eu pregava para um grupo de 2.500 pessoas lá dentro. Só que conectadas tinham mais de 15 mil. Na escola sabatina tinham 300. Conectadas tinham 1.500 na escola sabatina. E se você acha que é bacana ver uma igreja desse tamanho, eu entro nas minhas redes sociais e eu recebo esta performance altamente contemporânea, vanguardista e moderna de comunicação que uma família postou. Hoje nos alimentamos da palavra de Deus. Usamos uma home panela para amplificar o som. Eu já preguei na TV, na rádio, com um microfone para muita gente, para pouca gente, mas eu te confesso que eu nunca me vi dentro de uma panela. Pegaram o celular, puseram na panela, e o som saía da panela, salva de palmas para a panela. Não dá, eu tenho que dar risada. Eu amei essa família, guardei essa foto, porque isso me faz representar o quê? Tempos diferentes. Agora vem para São Paulo, 46 milhões de pessoas em São Paulo para a gente alcançar, e Ellen White fala para você começar a tua tarde. Todo indivíduo exerce uma influência. Você vai ter palestras mais técnicas, vai vir aqui, cada um para falar, que é um barato, eu conheço todo mundo, é tão legal. E talvez eu vou chegar um pouquinho mais intenso com você nessa questão inicial da influência. Porque hoje todo mundo usa celular. Mas você tem que entender que celular é influência. Você não está num outro planeta, num outro universo, você está em casa, na Terra, no planeta Terra. E aí eu queria conversar com você uma coisa. Se internet faz parte da vida, se todos observam todos e vivemos hoje num imenso Big Brother, onde todo mundo observa pelo buraco da fechadura a vida do próximo, aí você vai entender aonde eu quero chegar agora. Tempos maravilhosos de oportunidades e tempos desafiadores de lutas e embates. Essas são as imagens que eu não quero politizar essa palestra, mas eu tenho que falar para o grupo de formadores de opinião da Associação Paulistana, algo que tem me preocupado, pastor Fernando, líderes, pastores, gente que ama essa igreja, líderes que amam você, e nós não podemos, como igreja, usar da comunicação para perder nosso foco. Vivemos tempos hoje onde parece que religiosidade virou uma religiopatia. E o ódio e a fúria das ruas vêm para dentro de nossas igrejas. As pessoas estão nervosas, estão polarizadas, estão entrincheiradas, estão vivendo brigas. E esse escritor em inglês, ele colocou algo muito forte num livro chamado A Resposta Gentil, e ele fala, vivemos a primeira geração a fazer do ódio um investimento, um ativo, uma criptomoeda. Ódio agora é você investir em algo que vai lhe dar retorno. Amigos, nós vamos conversar um pouquinho mais fundo sobre isso hoje.
Eu não tenho como dizer para você amém pelas redes sociais, se as redes sociais que são feitas para falar de Jesus, pelos próprios que dizem que convivem com Jesus, estão sendo usadas para falar de tudo menos de Deus. Você entende que São Paulo vive nesse panelão? O Brasil vive nesse panelão? Woody Allen, cineasta, já falava, os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoraram. Eu estou falando isso para você porque comunicação e liberdade religiosa, duas áreas que eu abraço nesse momento, elas têm tudo a ver uma com a outra, porque num ano como esse, que o Brasil vai ter uma eleição daqui a alguns meses, eu só quero pedir a você, você vai ver um pastor Fernando compartilhando sonhos contigo, não perca os sonhos missionários por um ano político. Eu não vou dar volta aqui para você entender, não quero aqui falar de partidarismos, mas eu quero te falar de comportamento cristão em tempos onde todo mundo briga. O comunicador não pode ser o cara que cultiva a ira. Esse aqui é um Brasil. Ano passado você viu, né, nos Estados Unidos, de George Floyd, ano passado, um outro rapaz paralítico foi jogado no chão por uma violência da polícia. Essa moça aqui estava andando de bicicleta no Brasil e foi apalpada e foi assediada, levou um tombo, se machucou, prenderam esses camaradas do Gol Branco. Quem foi do tempo do cara que chutava santa? Ah, você tem mais de 40 anos, 30, tudo velho, igual eu. Lembram disso? Tem uma geração que não sabe, mas depois a gente conta para eles. Esse cara, 30 anos depois, voltou agora, ano passado, com um discurso de ódio, não chuta mais a santa, mas chuta nas redes sociais, todas as religiões. Vamos continuar. Aí você vai para um vlog e o camarada fala de nazismo. Aí você vai para uma igreja católica em Curitiba e ela é vandalizada na hora do seu culto. E aí você vai no Rio de Janeiro e você vê um camarada refugiado que é morto. Simplesmente perde a sua vida por uma agressão que todo mundo acompanhou. E agora, poucos instantes atrás, semana passada ou retrasada, uma imagem que me assustou. Uma briga de trânsito leva um cara a quebrar o braço de um senhor de idade na janela. Esse é a cena exata que ele quebra o braço. Gente, eu não vou discutir paralelos e bastidores dessas brigas. Eu vou discutir contigo que nós estamos ficando acostumados a ver a escassez da paz. Escassez de equilíbrio, escassez de amor. A raiva virou esse afeto narcisista por excelência. Narciso se olhava no espelho, se amava, até se jogar na água morrendo afogado. É só uma lenda. Mas a raiva virou esse afeto narcisista, a tal maneira que esse escritor, comunicador, contemporâneo diz, sociedade do desempenho se encontra hoje numa significação onde só consegue reconhecer de algum modo a si mesma, vagueia aleatoriamente nas sombras de si mesma, até que se afoga em si mesma. Eu não preciso ir longe para você ver que hoje na internet todo mundo só fala de si, só quer defender seu próprio ponto de vista, não quer ouvir ninguém. Meu medo é que a igreja entre nesse mesmo cabo de guerra. Querido, a cólera virou uma máquina super poderosa de comunicação. Eu tenho pregado isso nos meus sermões, nas minhas mensagens, porque eu acho que a igreja adventista tem que se levantar agora para dizer, nós não vamos entrar nessa ladainha de ódio. Nós, como líderes de comunicação, não podemos entrar em brigas, em pegação de pé, em lacração, em tretas digitais, discutindo para cá e para lá. Meus amigos, nós temos que cuidar porque nesse momento, a comunicação do ódio na beira da rua veio para as pontas dos dedos. E essa imagem mostra o que está como arma nas mãos de todos, internet, celular. Por isso que a minha palestra são redes e teias. Você vai ouvir essa tarde aqui como redes sociais, são redes missionárias para levar gente para o céu. Só que toma cuidado para que as redes sociais não virem teias diabólicas de gente que briga e não leva a lugar nenhum. A igreja adventista não foi chamada por Deus para ser um ringue de luta de boxe. Essa imagem eu pedi por encomenda e não está por acaso a logomarca da igreja do avesso. Porque um culto não pode ser uma discussão digital. Esse escritor de comunicação diz, a mídia não é mais o quarto poder, agora ela é o campo de batalha onde os poderes brigam. E é isso. Judiciário, legislativo, executivo brigam pela comunicação e quem detém a comunicação detém o poder. Você está entendendo por que hoje nossos olhos buscam o quê?
Atração, curiosidade, lacração, e somos manipulados por algoritmos que desnorteiam ou norteiam a nossa vida. Esse é um livro que eu li tempos atrás, por causa de um mestrado que eu estou fazendo exatamente sobre fake news, e ele falava sobre essa influência dos engenheiros do caos. E olhem isso, gente. O engenheiro do caos compreendeu, portanto, antes dos outros, que a raiva, ela é uma fonte de energia colossal e que é possível explorá-la para realizar qualquer objetivo, a partir do momento em que se decifrem os códigos e se domine a tecnologia. Quem entende de raiva e de algoritmos, hoje ganha mais dinheiro do que um marqueteiro que no passado elegia um presidente. Porque se você lidar com a fúria do ódio humano e conseguir colocar no celular para entrar na hora certa no teu WhatsApp, ele tem você como a Globo não tem no Jornal Nacional. Você está vendo que hoje nós somos cenário nesse campo de batalha? E essas forças, essas emoções negativas viralizam mais? Meu amigo, é triste dizer isso, mas Satanás tem uma poção mágica para você viralizar na internet de alguns anos para cá. E com a pandemia piorou muito. Quer saber? Infelizmente, vindo do inferno, você tem conceitos que viralizam mais na internet. Quer bombar? Quer viralizar? Use desses conceitos. Provoque indignação, gere medo, faça o preconceito, elabore insulto, provoque o ódio, divulgue desrespeito. As pessoas, infelizmente, se robotizam e hipnotizam por lacrações digitais. Eu falo tudo isso para você porque a igreja não pode estar nisso. Isso aqui aconteceu numa igreja de Manaus, ano passado, vandalizada e pichada. Não há respeito. Não há respeito com a religião do outro, não há respeito com a opinião do outro, não há respeito com a escolha do outro. Albert Einstein já dizia, né, que é mais fácil você desintegrar um átomo do que você quebrar um preconceito. Isso é forte demais. 2 pastores bateram boca 2 anos atrás, num texto bíblico, não são adventistas, não vou dizer qual é a religião deles por respeito. Brigaram por uma definição bíblica e um texto bíblico, e a briga chegou a tal ponto, onde num ato de desespero, um pegou uma faca e encravou no abdômen do outro. E ele com a faca encravada saiu correndo, mas não deu tempo, porque o outro estava possuído, que pegou uma pedra e esmagou a cabeça do outro. No final dessa discussão bíblica, tinha um pastor morto e outro preso. Gente, isso é um exagero, pastor. Mas se você não fala antes, nós temos perigo de entrar nesse Talibã, que não está lá no Afeganistão, está aqui perto da gente, e não é partido político, não é partido religioso, é quando o adventismo se perde do que importa, para ficar discutindo o que Satanás se importa. Palavras duras, amigos, talvez você não esperava o pastor Dailson assim, mas é porque eu estou ansioso, eu estou angustiado. Você lida com comunicação. Satanás sabe que esse ambiente aqui está lidando com a comunicação de uma das associações mais importantes da igreja adventista no mundo. A Associação Paulistana não é só estratégica para a União Central, ela é para a divisão, ela é para o mundo. O que acontece na Associação Paulistana, o mundo inteiro acompanha. Olha que bênção, pastor. Uau! Só que eu tenho que abrir para você meu coração. Vivemos tempos onde essa palavra veio com força, cancelamento. Se você pensa diferente, eu cancelo você, você não existe para mim. Isso aconteceu no ano passado, uma mãe em pânico tem o seu filhinho com 16 anos, Lucas. Essa é uma cantora de forró no Nordeste. De manhã ele colocou no TikTok dele esse videozinho embaixo, com um monte de figurinhas. Caiu na vala diabólica dos haters e foi zombado de tudo que você imaginar com ataques homofóbicos durante o dia inteiro, a tal ponto que esse garoto, no final do dia, tirou a própria vida. E essa mãe em pânico, sepultando o filho, disse, a internet está doente. Tempos de solidão. Isso aqui é recentíssimo, falei essa semana, pela primeira vez numa palestra. Um artigo da New York Times me surpreendeu na semana passada, quando disse que os adolescentes, minha filha, 13 anos, estão bebendo menos,
consumindo menos cigarro, menos cocaína, estão tendo menos relações sexuais, estão tendo menos problemas com gravidez precoce, coisa que eu cresci como líder de jovens falando, cuidado com o sexo, cuidado com as drogas, cuidado com a bebida, jovem, adolescente. Gente, está passando isso, porque estão consumindo cada vez menos televisão. Pastor, que legal! Que legal nada, gente. Porque olha a outra parte dessa mesma pesquisa, estão se drogando menos, mas estão com muito mais suicídio, com muito mais ataques de depressão e muito mais automutilação. Resumindo, gente, é uma juventude que se droga menos, mas se corta mais. E quando eu falo isso, me assusta, porque isso vem o quê? De um consumo absolutamente gigante de redes sociais, internet e celulares. Você está entendendo o cenário que Satanás está vendo aqui num encontro que vai falar de comunicação e ferramentas digitais, o desafio que nós temos de manter o equilíbrio numa cidade como essa, uma juventude como essa, não está cheirando maconha, cocaína, fumando maconha, está menos, mas ela quer se matar, não quer sair do quarto, não quer levantar da cama, vive no TikTok vendo 250 mil vídeos num dia e acha que isso é vida. E esse é o desafio para nós lutarmos o quê? Contra esse grito de socorro. Vamos falar um pouquinho mais? 14 milhões de postagens no Facebook foram arrancadas em um trimestre por causa de ódio. O TikTok tirou 81 milhões de vídeos em 3 meses, porque eram vídeos de ódio e raiva. Ou seja, é um cenário para a gente refletir um pouquinho, que o líder, o CEO da Microsoft, não está errado quando ele diz, as mídias sociais foram transformadas em armas. E aí é só uma charge, me desculpe, aí palavras um pouquinho vulgares aqui, mas é um mais baixinho que olha para o mais fortão dizendo, seu corno, burro, fracassado. Aí o fortão vira esganando ele, dizendo, ficou maluco, cara? E aí o baixinho olha para o outro dizendo assim, ih, desculpa, esqueci que não estou na internet. Concorda? A internet que gera os seus covardes, corajosos, bonzões, fortões, mas que na verdade se escondem atrás de um tweet anônimo para dizer, não gosto de você, ou uma fake news que joga no WhatsApp e diz, vou falar mal daquele pastor, vou falar mal daquela igreja, vou falar mal daquele partido, e você se esconde porque não põe tua cara para bater. Tempos difíceis, gente. Tempos reais e tempos digitais. Tempos de gente que existe e tempos de gente que virtualiza. E como é que nós vamos alcançar todas essas pessoas no mundo? São pessoas, sim ou não? Não. Nenhum desses rostos existem. Nenhuma dessas pessoas existem. Todas elas são geradas por algoritmos de um computador, num site que você pode teclar lá, this person does not exist, essa pessoa não existe, e toda vez que você dá um refresh, o computador refaz um outro rosto, onde você olha e diz, não é possível que esse cara não exista, não. É uma composição de imagens onde um computador gerou aleatoriamente rostos que você diz, uau, que tempos são esses? Tempos de internet. Tempos de tecnologia, tempos de likeopatia. Amigos, cuidemos. Caetano Veloso já dizia numa frase, né? Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. Olha o cenário que a gente vive hoje, me diz se não está certo. As brigas não é porque você não gosta de alguém, as brigas é porque no fundo é um atestado de autoestima que eu tenho que me impor e me validar nas redes sociais. E esta pessoa escreveu algo muito forte, que eu concordo. Na era medieval, o Sol girava ao redor da Terra. Na Idade Moderna, a Terra girava ao redor do Sol. Na contemporânea, agora a Terra gira ao redor dos egos. E numa das minhas leituras sobre o Instagram, você percebe que no Instagram está todo mundo ficando igual? A harmonização facial faz todo mundo parecer igual. Eu tenho um estudo sobre isso, de uma comunicóloga especialista, que está dizendo assim, o Instagram está fabricando uma época de hipervisibilidade, superexposição e hipervigilância, onde você vê que todo mundo está igual, o lábio igual, o olho igual, o semblante é igual, porque todo mundo tem um formato, que eu tenho que imitar as Kardashian para ficar igual.
Gente, isso é uma coisa perigosa e doente. Seja você, claro, vai se arrumar, vai tirar a remela do olho, vai ficar bonitinha, né? Mas, gente, peraí, todo mundo igual, que mundo sem graça. Mas você vê que isso existe entre nós? Eu vivi uma experiência no meu Instagram ano passado. Eu tenho aí algumas pessoas que me seguem, 210 mil seguidores. Fico feliz, é um púlpito digital. Posto lá meus textos, 1 minuto para sempre, e eu aprendi uma coisa com essa experimentação de um público que me segue. Quando você coloca ali um texto sobre amor, alguma coisa assim de humor, coisa de namoro, num dia ali você põe um texto, eu ganho 200 seguidores, só olhar ali. Aí você vai e escreve uma coisa um pouquinho mais dura, firme, que ajude, que oriente, que norteie uma comunidade para dizer, nós temos algo mais sério do que só o achismo do vamos lá que está tudo bem. Não está. Eu coloquei um texto esses dias que falava um pouquinho mais sobre o cuidado da cidadania responsável. Para de entrar em briga. No dia que eu postei esse texto no ano passado, eu perdi 600 seguidores num único dia. Pensa em você dormir sabendo que 600 pessoas te cancelaram naquele dia. É que eu todo dia recebo haters, o que você não tem noção eu recebo, então a gente cria casca. Mas daí um técnico de comunicação me falou algo que eu não esqueci. Ele resumiu tudo dizendo, Daílson, não fica preocupado. Esse povo não segue você. Esse povo segue ele mesmo, através de você. Eu não sigo o Daílson, eu sigo as minhas opiniões, que enquanto o Daílson concordar, eu sigo. Se ele disser contrário, cancelo. Eu não sigo a Deus, eu sigo um Deus que ache que eu estou certo, porque quando Deus disser que eu estou errado, eu troco de Deus. Vocês estão vendo o cenário digital que nós vivemos hoje? Essa likeopatia que eu peço a você, cuidado, porque quem vive por elogios, morre pelas críticas. E tempos digitais trazem para nós oportunidades, mas trazem para nós reflexões. Por favor, cuidemos. A pandemia tirou as nossas máscaras agora, após pandemia, e elas não podem subir para os olhos. Quer saber? No YouTube, se você coloca vídeos de extremismo, você tem 70% de mais visibilidade. Se você coloca uma notícia falsa, você tem 70% mais de compartilhamento. E se você quer alcançar 1.500 pessoas com notícia verdadeira, você leva 6 vezes mais tempo para alcançá-las. Ou seja, Mark Twain não estava errado quando ele disse, a mentira já deu uma volta ao mundo, enquanto a verdade está amarrando sapatos. Por isso o desafio dessa tarde. Porque nós vivemos hoje, gente, uma crise de valores. E comunicação da paulistana, nós temos a ferramenta, temos a inspiração, temos o poder de Deus. Não vamos nos perder em tempos onde valores são jogados no lixo. E entre os valores mais importantes, eu digo, a pior pandemia não foi da Covid-19. A pior pandemia é, nesse momento, a das fake news. Você está entendendo que no WhatsApp você não pode acreditar no que você recebe? Um link que você ganha. Para de compartilhar sem você chegar 1, 2 ou 5 fontes. Não repassa aquilo que você não tem certeza. Vivemos tempos dramáticos onde você vê mentira, guerra da Ucrânia. Essa foto é real e quando caiu uma bomba numa maternidade, o povo da Rússia começou a dizer que era mentira. Aí tiveram que os veículos de comunicação ir atrás de uma repórter, de uma modelo, que disseram que ela é modelo, não estava lá não, tiveram que provar que não, ela estava na maternidade, estava grávida, seu filho nasceu, e não é fake news, mas você vê o desespero que nós vivemos hoje para falar a verdade ou a mentira? Goebbels, braço direito de Hitler, o homem que inventou os comícios, a suástica e toda a campanha política, ele tinha uma frase que até hoje a gente fala, infelizmente, como uma frase épica e demoníaca. Ele já dizia, uma verdade, uma mentira dita uma única vez, fica como mentira. Mas repita essa mentira 10.000 vezes, que ela acaba virando uma verdade. Tempos difíceis. Tempos que nos obrigam como mundo, que veio para suas bolhas digitais, e hoje todo mundo se cerca apenas das redes sociais, daqueles que validam sua opinião, nós quebrarmos e interrompermos essas bolhas. Querido líder de comunicação, a Bíblia diz, o mentiroso esconde seu ódio, e quem espalha calúnia é um
tonto, é um tolo. Palavras duríssimas da Bíblia para dizer, você que espalha fake news, você que recebe um videozinho de um pastor e não checa o contexto, um áudiozinho que você não sabe de onde vem. E essa frase, cara, tem um contexto, vá atrás. Não joga lenha na fogueira. Tem que estourar essas bolhas, amém? Porque, gente, nós estamos perdendo muito tempo com briga na internet. Satanás quer pôr suas garras demoníacas na nossa cosmovisão missionária de igreja. Não é para ficar batendo boca, aquela igreja lá, olha aquela música, olha esse aqui, olha o que aconteceu nessa igreja, olha aquele outro. Nós ficamos paparazes do inferno, né? E colocamos para defender a igreja um monte de crítica, e na internet, gente, você não tem controle. Entenda, na internet nós não temos o controle, então vamos colocar coisa boa. Fake news não é nada novo. Esse escritor já diz de maneira cristã e bíblica, fake news vem do Éden. Então não é novo falar em fake news, mas ela se potencializou pelas redes sociais. Ninguém faz Pinóquio de madeira da cruz. O povo adventista é o povo da verdade, o povo da doutrina, o povo da esperança. Então eu peço a você nessa tarde, cai fora. Que seja uma tarde construtiva. O engano precisa de 2 ingredientes, ingenuidade e ambiguidade. Ingenuidade é o quê? Você não querer se aprofundar. Não é aquela pessoa inocente, tá? Ingênua. É a pessoa desinteressada. É o grupinho de WhatsApp da família, que você recebe uma mentira lá, a tia que pôs, a avó que pôs, e já vai compartilhando. Ingenuidade, não aprofundou. E ambiguidade, porque fake news sempre vai ter verdade, tá? Então, a igreja sempre vai estar dentro de um ambiente onde existe verdade, e dentro da verdade vem a lapada do inimigo, que é o quê? Uma parte de mentira. E aí vem o nosso desafio. Esse escritor de comunicação diz, num mundo inundado de informações irrelevantes, eu vejo aqui o adventismo, eu vejo aqui a minha igreja, amém? Clareza é o quê? Poder. Clareza é poder. Ou seja, vocês viram essa semana a falta de clareza na maior briga dos sanduíches do Brasil. Gente, eu acabei comendo Mac picanha. Desculpa, não conta para ninguém. Não tem picanha no Mac picanha. Aí você vê que horas depois o Upper de costela. Costela de porco, tá? Não é para comer não. Mas também não tinha costela. E isso aqui deu uma crise de internet, de redes sociais e de marketing de empresa. Tem algum gaúcho aqui? Não, tem. Cara, eu tenho que tirar o chapéu para os gaúchos, porque nessa briga digital, um cara fez um golaço e ganhou mídia espontânea, porque uma empresa lá no Rio Grande do Sul disse, ok, após recentes polêmicas com o McDonald's e Burger King, o autêntico X Calota Gaúcho emitiu uma nota oficial que admite que o X não vem com uma calota automotiva. Achei o máximo, não tem uma calota de carro no meu X, viu, gente? Mas eu falo para você por quê? Clareza é poder. Em tempos de quem mente, não se dá bem. Agora o Twitter foi comprado por Elon Musk, 44 bilhões de dólares. Qual que é a intenção por isso? É a democracia, é a liberdade, ou é a tendência ou o direcionamento? A gente nunca vai saber as intenções. Só sei que o dono do Orkut voltou a ressuscitar o Orkut dizendo assim, se o Twitter vai para um lado, o Orkut volta para mostrar um outro lado. E eu falo, gente, vocês não estão percebendo que nós estamos vendo um cenário onde a comunicação é protagonista das grandes decisões? Eu tenho que terminar. E aí eu entro na parte mais dura da minha mensagem. Se achou duro, vai ficar pior. São as redes sociais com a igreja. Eu fiz uma corrida 2, 3 semanas atrás com o pastor Cândido, que é o líder de jovens aqui da União, e nós fizemos a meia maratona de São Paulo. 15 mil atletas correndo. No quilômetro 10 para o 11, como eu me lembro disso, numa reta enorme, todos os corredores eram obrigados a enxergar uma placa enorme, de mais de 3 metros de altura, escritas com letras garrafais, que não tinha como não ler. E a placa embaixo tinha uns loucos ainda que ficavam pulando e dizendo, leia, leia, leia. E você correndo, com a língua de fora, cansado, tinha que ler. E eu tive que ler porque todo mundo leu. E sabe o que dizia nessa placa? Corra com Jesus. Não corra com os evangélicos.
Corra com Jesus, mas não corra com os evangélicos. E a galera correndo passava, e o pior de tudo, aplaudia fortemente essa frase. Meu pace caiu, minha motivação diminuiu, e eu com o pastor, quando corríamos, ficamos pensando o tempo todo, a que ponto chegamos que o povo diz, corra com Deus, mas não corra com o fã-clube de Deus. Porque tem alguma coisa muito errada com esse fã-clube. Meus irmãos, nós não estamos nessa rinha de galo. Corra com o adventismo, mas não corra com os adventistas. Isso aqui não é para a gente brigar, é para pôr a mão na consciência. Quando você vai ver tretas e mais tretas, isso aqui é tudo coisas de fuxico e fofoca gospel. Pastor Fernando, Maricel, vocês sabem, mas quem está envolvido na música, quem são personalidades públicas, sabe do que a internet é capaz de desgraçar a vida. Isso me entristece porque a igreja está acima disso, gente. Não pode você entrar nessas ladainhas de treta, de lacração, de briga. Esse pastor falou 15 minutos palavrões no púlpito, porque quem não seguia a religião dele, ele mandou para tudo que você imaginar de lugar. Eu falei, Senhor Deus, não é possível com a Bíblia aberta um negócio desse. Tempos desafiadores. Eu quero que você sinta a importância de estar aqui hoje, para nós sermos diferentes, não sermos falsos profetas. O Facebook transformou aleluia em apelo de ódio, porque o algoritmo viu tantos comentários abaixo de aleluia, desgraçando, brigando, polarizando e lacrando, que por alguns instantes o Facebook bloqueou a palavra aleluia nos seus comentários. Até que alguém foi lá e mudou manualmente o algoritmo, porque era um robô. Mas você está entendendo a que ponto chegou as brigas evangélicas? Isso aqui são comentários de adventistas. Não fica querendo descobrir quem escreveu. Mas só fica entendendo que nós não fomos chamados por Deus para no Twitter, Facebook, Instagram, Reels, Stories, onde for, ficarmos falando mal, gente. Ah, pastor, mas eu vou para a internet porque não me escutaram. Que pena. Nem sempre a minha filha vai ter um grito que eu vou ter todo o tempo para ouvi-la. Eu tenho que mudar e tenho que ouvi-la. Mas se a minha filha não me tem ouvidos, e ela agora chega no metrô de São Paulo, 6 horas da tarde, e começa a berrar o que o pai dela não presta, como isso vai doer meu coração? Internet é você entrar no Shopping Iguatemi, no Shopping Dom Pedro, o maior da América do Sul, e na praça de alimentação, subir na mesa e começar a berrar, porque a igreja adventista fez um material que não presta, viu? Você falou para todo mundo que não sabe nem alguma coisa para atingir você está atingindo todo mundo. E isso eu queria pedir a você, não é mordaça. Tem pastores que escutam, não fale que todos, talvez um não foi o melhor exemplo, talvez um ancião não te escutou, talvez tem um ou outro líder que não é um bom exemplo, mas não coloca no saco todo mundo, como se todo mundo não fosse capaz de ouvir uma crítica, mas vá pessoalmente. Não joga no ventilador da internet, gente. Meu pedido é muito sincero a vocês. Tempos urgentes que demandam de nós esse cuidado, como esse líder falou, mundo não violento não pode ser criado pela violência. Frases duras, mas não vou escapar delas. Palavras saem de um coração em guerra, mas palavrões não saem de um coração em paz. Não dá para dizer que eu sou de Deus falando palavrão na internet com a Bíblia aberta dizendo eu vou defender Deus porque como usar, a arca vai cair, os bois vão tropeçar e eu tenho que ajudar Deus que não se ajuda. Então hoje nós vivemos um tempo onde eu imploro a você, termine essa palestra quebrando o ciclo vicioso. Quebre esse ciclo vicioso. Na Filadélfia, uma mulher foi estuprada por 45 minutos e o pessoal filmou, viu no celular, postou no celular e ninguém chamou a polícia. Porque essa é a geração que a gente vive, onde a gente quer postar a desgraça alheia. Alguém tem que dizer na paulistana, chega. Criticaram a igreja? Eu não critico. Criticaram aquele culto? Eu não vou colocar essa minha lenha na fogueira. Aquele pastor tem que melhorar? Tem sim, mas não é na internet que eu vou ficar dando like, para levantar na timeline uma crítica que é para Deus, gente. Nós fomos chamados por Deus para proteger, sermos sensatos,
Sensatez é importante. Falava de sensatez esses tempos, alguém falou assim, pastor, está em cima do muro, né? Eu falei, não, eu quero ser uma ponte, pode ser? Eduque com respeito. Essa menina chegou numa escola nossa, na Paulistana, e pediu para colocar o véu, para poder fazer uma oração nos 10 dias de oração. O que a professora fez? Traga o seu véu. Respeito. Eu amei isso aqui, porque eu vejo nisso a paz do respeito. Querido líder de comunicação, tenho poucos segundos. Todo fogo amigo favorece o inimigo. Todo fogo amigo beneficia o inimigo. Então entenda, não é que você não pode pensar, viu? Quando batiza, teu cérebro não ficou no batistério. Quando casou, teus neurônios não ficaram no altar. Tem que pensar. Não tem problema crítica. O problema, eu estou dizendo, dessa crítica fogo amigo que você joga na internet com raiva e com fúria, eu te peço, não precisa. Olha o que Ellen White nos fala. A melhor maneira para lidar com o erro é apresentar a verdade. E as ideias estranhas vão morrer por falta de atenção. Que bom! Você não tem que ficar batendo boca com o mal, mostra a verdade, que essa tarde seja da verdade, como Freud já dizia, né? Você é dono daquilo que não falou, e eu vou trocar um pouquinho, você é dono daquilo que não postou. Porta-vozes, quem é? Declaração oficial da Associação Paulistana, da União Central Brasileira, da Divisão Sul-Americana, é um texto escrito em algum órgão oficial, todo o resto disso é porta-bandeira. Meu Instagram, eu tento ser o mais oficial possível, mas é o meu Instagram do pastor Odailson, porta-bandeira. Oficial é o site da União, é o site da divisão, é uma declaração que um presidente escreve, é uma nota que a igreja assume. Isso você pode dizer, é um voto que veio da Conferência Geral. Isso são porta-vozes. O problema é que todo mundo quer ser porta-bandeira agora, né? Eu penso, eu quero dizer, eu mudei, eu vou inventar, eu vou refazer. Cuidado, gente, meu pedido, né? De porta-vozes para porta-bandeiras, sejamos porta-luvas, que às vezes é guardar e nem sempre ficar falando, nem sempre ficar passando. Não quero mordaça, mas eu quero te pedir prudência, sensatez, equilíbrio, bom senso. Nós não podemos deixar que num balde de caranguejos vivos a igreja seja representada. Comunicadores, não permita que um ponto de vista estrague um ponto de encontro. Vamos pensar nisso? Vai vir eleição, vote em quem você quiser. O Estado é laico, é democracia, para de querer mudar minha cabeça, eu respeito e você me respeita. Agora, quando entra na igreja, gente, ponto de encontro, por favor. Tenho medo daqueles que constroem a arca e ficam brigando pela cor do prego. Já viu gente assim que briga pela posição do piano e a igreja fecha por causa da posição do piano? Quem nunca, né? Acabando, gente. É pedido de coração. Olha o que Ellen White nos diz. Não há meio mais seguro de enfraquecer a espiritualidade do que a inveja e a suspeita mútuas, cheias de censura e desconfiança. Essa não é sabedoria do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. A desunião, ela enfraquece. Isso aqui é a Associação Paulista? É a tua igreja? É o teu pequeno grupo? Pense que você é uma parte de um todo muito maior. E eu gosto de pensar um todo muito maior, como União Central Brasileira, esse todo maior. Você vê qual o desafio que nós temos? Em São Paulo, pensa assim, não é só a minha igreja, é o todo. O pastor vai apresentar projetos, não é só o que eu penso, é o pensar coletivo para alcançar, gente, 46 milhões de habitantes, tão diferentes, tão complexos, tão exclusivos, que eu repito, discipulado só começa onde preconceito termina. Pronto. Aqui é minha turma de mestrado, não tem um adventista. Tenho um colega e o resto, ninguém nem sabe o que é, muitas vezes, a Bíblia que eu creio. O que eu tenho aprendido nesse meu mestrado na Uniso, Faculdade de Sorocaba? É para ser sal da terra, não é para ser pimenta do reino. Eu tenho que aprender a falar e tenho que aprender a calar. Porque, gente, quem tem raiz não tem medo de ventania.
Você vai ter nessa tarde uma certeza. Técnica, ferramenta, criatividade, motivação, cases, coisa bacana, uma igreja linda. Você tem raízes. E ponto final. Minha última frase para você. Enfrente a era do ultraje. Largue o nacionalismo da fúria. Largue as políticas dissimuladas. Largue o tribalismo odioso. Largue as postagens arrogantes. Largue os argumentos sem fim. Você tem o Espírito Santo empoderando sua vida na missão. Em um mundo cada vez pior, viva a partir do seu chamado para ser um verdadeiro cristão, dando o seu melhor na era do insulto. Que Deus abençoe você. Tiago 1,5 diz, sabedoria. E aí o Connect vai tornar a paulistana relevante para abençoar pessoas com coração em paz, misericordioso, respeitoso, equilibrado, com bom senso, até a volta de Jesus. Amém? Um abraço para vocês. Valeu, gente.